Bem, essa é a nossa aula 8. E nessa aula nós vamos tratar, de acordo com o nosso cronograma, de alguns temas importantes. Na realidade, a gente está como objetivo, tentando resolver a equação agora de Laplace. Então, a densidade volumétrica de carga é nula na região de interesse, você só tem cargas, possivelmente cargas de superfícies ou superfícies condutoras, ou potenciais estabelecidos em fronteiras. Então, com esse objetivo, a gente vai falar sobre algumas coisas. Uma delas é, essa aula é um pouco extensa, expansão em funções ortogonais, falar sobre produto escalar no espaço de funções, autofunções, autovalores. E daí a gente vai desenvolver duas técnicas, uma técnica específica chamada técnica de separação de variáveis, em coordenadas cartesianas e para problemas bidimensionais em cilíndricas. E no final a gente vai fazer um esboço mais ou menos da solução numérica da equação de Laplace. As referências para essa aula, muitos detalhes de alguns cálculos estão nessas notas de aula 4, 7, 8 e 9, do curso que eu ministrava anteriormente. O de eletromagnética avançada, o código antigo é 982, disponível aí na página, certo? Nesse endereço. Tem capítulo 3 também do e-book, e tem o JAX, sucessões 2.8 a 2.11. O primeiro tema que a gente gostaria de falar é sobre a expansões de funções em funções ortogonais, e o conceito de ortogonalidade de funções guarda uma boa semelhança com o conceito de ortogonalidade de vetores. Algumas equações diferenciais geram como soluções autofunções associadas ao que se chama de autovalores, São modos normais dessas equações diferenciais. O que são autofunções de autovalores? Autofunções, mais ou menos, de forma bem simples, é gerado quando você tem uma equação do tipo o operador diferencial aplicado à função é uma réplica da função. Em geral, você tem equações no espaço dimensional, você tem equação no Laplace de Helmholtz, que é a equação da onda, invariante no tempo, a equação de Schrödinger, que invariante no tempo, que governa a função de onda, na mecânica quântica, equação de fusão, etc. E essas equações podem, com essa técnica, ser separadas em equações diferenciais de uma única variável. E algumas dessas equações geram essas funções específicas, autofunções, e que podem ser usadas para você expandir funções mais gerais. Da mesma forma que a gente pode expandir o vetor numa base de vetores, a gente pode expandir uma função numa base de funções, de autofunções, e associada àquela função, a gente vai ver que surge naturalmente o autovalor. O tipo de equação diferencial que gera autofunções de autovalores, que tem propriedade de completeza, de ortogonalidade, são aquelas geradas de equações diferenciais com operadores hermitianos. Então, funções que vão exibir ortogonalidade como vetores ortogonais, como base de vetores ortogonais, são essas advindas desses operadores diferenciais hermitianos. Por exemplo, vamos ver mais ou menos a analogia com vetores. Você tem aí, nós já falamos sobre isso, uma base ortonormal, de vetores ortogonais no espaço dimensional. A gente pode pensar no espaço real, geométrico. As propriedades de ortogonalidade estão aqui nessas relações. E também você tem a propriedade cíclica, quando você constrói a sua base, que o produto vetorial de dois distintos gera o terceiro se houver uma ordem cíclica. Mas isso aqui não é importante para a nossa discussão, só estou indicando aqui
como é que seria no caso de uma base cíclica. Mas numa base ortonormal, você tem vetores ortogonais que são normalizados e que são ortogonais mutuamente, né? Então, vocês lembram que a gente sempre pode decompor um vetor, né, dessa forma, e que cada projeção é simplesmente o pedido produto escalar do vetor com o vetor de base, né? Ou seja, a iésima projeção é o produto escalar, né? E geometricamente, no espaço dimensional, a gente sabe que o produto escalar gera o tamanho do vetor, cosseno de alfa, tamanho de AI, mas o tamanho de AI vale 1, né? Então você tem essa propriedade. O produto escalar no espaço de vetores, né, geométrico, né, é definido por essa relação. E, especificamente, né, se você tem vetores ortogonais, alfa igual a π sobre 2, para o escalar dá zero, né? A gente também pode denotar, né, em geometria analítica, muitos matemáticos denotam dessa forma o produto escalar, né? Esse conceito pode ser generalizado para um espaço abstrato n-dimensional, em que você tem n vetores mutuamente ortogonais, né? Você pode expandir uma função não com uma soma de igual a 1 até 3, mas no espaço abstrato multidimensional, você teria uma expansão com n termos, né? E cada termo seria calculado da forma de produto escalar, você teria uma generalização desse conceito. No espaço de funções, né, suponha que você tem uma função f, né? Pode ser complexa, função de uma variável real, e digamos que o domínio de existência da função seja entre extremos A e B da variável xi. A gente vai definir, certo? O produto escalar no espaço de funções, que é algo que mede o grau de semelhança das duas funções, certo? Será que elas são parecidas, né? Então, você faz uma integral das duas, de acordo com essa definição, conjugada a primeira, vezes a segunda, né? Você tem uma definição aí. A gente vai ver que isso surge naturalmente quando a gente lida com expansão de funções, né? Mas, por enquanto, vamos usar essas definições. Algumas propriedades decorrem dessa definição para funções complexas, né? Se elas forem reais, né, isso aqui comuta naturalmente, certo? Se são complexos, você tem o conjugado de um produto escalar, se você inverter, é o mesmo que o produto escalar das funções trocadas, certo? Mas são propriedades que, por enquanto, não têm muita relevância, só podem ser verificadas aplicando a definição. Certo? Ora, se você tem funções cuja integral dá zero, a gente diz que essas funções são ortogonais, certo? Ou seja, produto escalar, né? Como a gente falou lá no caso de vetores, né? O produto escalar de dois vetores dá zero porque eles são ortogonais. A mesma coisa, a gente diz que duas funções são ortogonais se o produto escalar definido dessa forma dá zero. Ou seja, isso quer dizer o seguinte, funções que não são muito parecidas, né? Você tem uma função assim, certo? E tem outra, talvez, a função constante. O produto das duas integrado dá zero, né? Não existe muita semelhança. Agora, se você tem uma função assim, e uma mais ou menos semelhante, né, a essa, certo? Então, você vai ter um valor não nulo, você vai ter um reforço dos produtos aqui, positivo, positivo novamente, etc. Né? Você pode ter conjuntos de funções desse tipo, né, com nós, né, que fazem isso, certo? Se for calcular o produto escalar dessas duas, elas são ortogonais, né? Essa tem um lobo só, essa aqui tem duas que muda de sinal. Então, não existe muita semelhança, são ortogonais essas funções, né? Então, esse é mais ou menos o conceito de ortogonalidade do espaço de funções, né? O interessante é que boa parte dos operadores diferenciais gera, né, equações diferenciais unidimensionais, gera geralmente um conjunto discreto ou distribuições contínuas de autofunções, ou seja, funções que têm propriedade de ortogonalidade para certos valores dos ditos autovalores, né? Certo? Então, vamos só conceituar um pouquinho isso aí, a gente vai falar sobre isso novamente, vai ver como surge naturalmente, vai mostrar alguns exemplos. Então, se você tem um conjunto discreto de funções ortogonais, né, parametrizadas por um parâmetro inteiro n, por exemplo, de 1 em diante,
Elas vão ser ortogonais no sentido que o produto escalar, né, num domínio, né, A menor ou igual a X menor ou igual a B, né, num domínio, tá certo? Num dado domínio, elas são definidas nesse domínio entre A e B. Então, o produto escalar vai ser uma constante e o delta de Kronecker, que vale 1 se os índices são iguais, vale 0 se os índices são diferentes. Tá? E aqui é uma constante que você pode normalizar dividindo pela raiz. Né? Cada função pela raiz, você tem uma função que é normalizada. Aí, certo? E aí você tem a propriedade parecida com aquela propriedade dos versores no sistema geométrico, né? Ou abstrato multidimensional. Né? Então, essas funções podem ser usadas para a decomposição de outras funções. Por exemplo, né, usando o conceito de produto escalar, semelhantemente ao conceito de vetores, lembrando, né, que um vetor, se você tem um espaço multidimensional, né, a gente teria algo assim, tá certo? Seria decomposto dessa forma, né? E como os versores são ortogonais, se, obviamente, se eu fizer produto escalar com um dessa coleção de n versores, né, então eu vou ter diretamente que a n é. Ou seja, se eu formalmente fizer, né, só para mostrar, produto escalar em ambos os membros com um dos versores, devido à propriedade de ortogonalidade, aliás, vou botar um M aqui para ter mais semelhança com a letra que eu estou usando. Aliás, N mesmo, está certo. N. Então, AN, né, AM com AN. O M é fixo, o N é variável, só tem uma possibilidade, isso aqui é delta de MN, né? E aí você tem delta de Mn da AM, ou seja, diretamente AM é A escalar AM, ou se a gente quiser, usando esse símbolo aqui, certo? Do jeito que a gente fez aqui, poderia ser o conjugado, né? Então isso aqui daria AM com A. Né? Nesse caso, a gente está falando de vetores reais, certo? Então teria essa situação. No caso de funções, o que a gente faz, né? Se eu pego uma função e expando em autofunções, digamos, um conjunto discreto de autofunções, a gente usando o conceito de clica em ambos mesmo, como eu fiz aqui nesse exemplo, aplico o produto escalar de duas, certo? Ou seja, faço isso aqui, ó. Né? Semelhante, né? Aplico o produto escalar em ambos os membros, que significa integrar, né? Pela definição, para funções, as outras podem ser complexas, né? Você tem aí um M conjugado, vezes F, né? Daí, como F é uma expansão, joga a expansão aqui, e aqui você tem que nem vetores, delta de Mn, você tem o mésimo coeficiente da expansão, direto, né? Ou seja, mésimo coeficiente é o quê? Produto escalar da função de base vezes a função que você quer decompor, como no caso vetores, né? A ésima, no caso lá, a mésima projeção é o produto escalar do mésimo versor, com o vetor, né? A analogia é essa. No espaço de vetores tem um significado geométrico, no espaço de funções a definição é por essa integração aí. Se a gente for ver com mais detalhe, né, por que dá esse resultado, certo? Por que é este o resultado, né? É porque, no fundo, né, o coeficiente é aquele que minimiza o erro médio quadrático, né, associado à expansão. Por exemplo, se você subtrai a função de sua expansão e calcula erro quadrático, ou seja, subtrai, eleva ao quadrado e calcula essa integral, né, e tenta minimizar essa integral, a gente faz umas continhas como função de n, tá certo? Vou botar um limite superior aqui na soma, né? Então, você expande isso aqui, como são funções complexas, né? Deixa eu ver. Peraí, deixa eu só... Ah, não, é o contrário, desculpe. Aí, só um minuto aqui.
Vamos. Aqui, voltamos. Então, você expandindo isso aqui, essa função é complexa, tá certo? Essas autofunções também são, né? Esses coeficientes podem ser complexos. Então, se você expandir, né, e minimizar, ou seja, calcular a derivada com relação a um dos coeficientes e impor que essa derivada dê zero, a gente vai achar, né, que o késimo coeficiente é simplesmente o próprio produto escalar de UK com F. Então, é por isso que o produto escalar, mais ou menos, é essa definição. Porque ele é aquele que minimiza o erro médio quadrático, né? Então, esse aqui ele dividiria, né, para calcular o erro quadrático, você integra isso aqui, divide por B menos A, né, você tem uma ideia do erro médio quadrático, né? Divide pelo intervalo, você tem uma medida desse parâmetro, certo? Bom, existem alguns conceitos importantes associados a conjunto de funções. Esse conjunto ele vai ser completo, né? Ou seja, vai ser um conjunto completo. A gente vai ver como esse conceito de completeza surge, né? Uma função expandida numa base de autofunções, né? Então, se a gente joga a expressão para o enésimo coeficiente dentro da soma, né, você tem aqui, o coeficiente está aqui, ó. Só que aqui é uma função de que se essa variável muda, que é a variável de integração, que tem que ser diferente dessa que está do lado de fora, né? E se a gente troca a posição da integral com a soma, a gente chega nessa expressão, né? Você troca a posição, certo? Bota a soma para cá, né? Nós ficamos aí com a soma. Observe que esses índices são iguais, né? NN, certo? Então você fica com integral de uma função de xi, x'inha, f de x'inha, reproduz f de xi. Né? Então, usando a propriedade da função delta de Dirac, certo? Quer dizer que isto aqui é uma função delta de Dirac, né? Da diferença dos argumentos, certo? Porque a integral dela, convoluída, digamos assim, com f, dá a própria função. Então, nós temos esse primeiro conceito de completeza. Se eu colocar todos os possíveis índices n, eu tenho que gerar como resultado a função delta, né? Se eu trocar os índices aqui, eu obtenho delta xi menos x'inha igual a um n de xi, tá certo? Bom, vamos ver alguns exemplos de funções ortogonais que elas vão aparecer já nos nossos problemas. Por exemplo, o conjunto de funções seno de 2npx sobre A, né, normalizado aqui, tá certo? Senoides, né, e funções cosseno, especificamente no intervalo menos A sobre 2 até A sobre 2, essas funções são ortogonais, índices diferentes, o produto escalar dá zero, e já estão normalizadas, índices iguais, o produto escalar não dá zero. Se é integral, né, de 0 a A. Se você fizer a integral de U com V, sempre dá zero. Né? Integral de V, esse aqui é o n igual a zero, na realidade. Né? Para n igual a zero, aqui é para n igual a 1 em diante, né? Etc. Certo? Então, essas funções têm propriedades, né? Vamos dar uma olhada aqui. Então, essa aqui é a função, as senoides estão aqui, n igual a 1 é essa aqui, né? N igual a 2, ou seja, o número de lobos tem um máximo aqui, daí você tem n igual a 2, tem uma senoide completa e mais uma senoide completa. Né? Esse intervalo podia ser de 0 a A, em vez de ser de menos A sobre 2 a A sobre 2. Né? Podia ser de 0 a A também, certo? Nós podemos ter essa. E as funções cosseno são essas aqui. Né? Aqui está uma cosseno para n igual a 1. A cosseno para n igual a 0 é uma função constante, a função constante, né? E você tem a outra função para n igual a 2, né?
E essas funções são ortogonais, certo? Então é fácil verificar, certo? Então, se eu posso expandir sempre uma função, aqui está a foto das funções, a gente sempre pode expandir uma função nessa forma aqui, certo? Então, como essas funções são ortogonais, eu posso calcular os coeficientes usando o produto escalar, né? Por exemplo, B0, que é a média da função, é o produto escalar de V0. V0 está aqui em cima, certo? A V0 normalizada é uma função constante. Então, V0 com F. V0 é 1 sobre raiz de A. B0 é uma constante. Em ambos os membros, né? Fazendo produto escalar, você vai ter o resultado. Esse produto escalar é simplesmente a integral de F, que dá o valor médio, né? Se você botar esse raiz de A para cá, você fica com o valor médio da função F. Então, isso aqui é a média de F, o valor médio de F, né? E os outros coeficientes também calculados por produto escalar, certo? Que simplesmente são os coeficientes de Fourier, né, da expansão da função F. Né? É um tema que nós já vimos em outras disciplinas. Né? Okay? Também existe um conjunto de exponenciais complexos que pode ser utilizado como funções ortogonais, funções desse tipo aqui. Essas aqui são ondas viajantes, que aparece como solução natural da equação da onda. Essa aqui é uma onda que se propaga no sentido menos x, tá certo? Digamos assim, né? Uma exponencial complexa dessa tem um significado físico importante, onda viajante, essa parte espacial da onda viajante, né? E no domínio 0 a 2π, essas funções são ortogonais, né? Estão escritas de tal forma que você tem aí a normalização com esse fator raiz de 2π aqui embaixo, certo? Bom, a gente pode escrever as relações de completeza, né? Lembrando a definição original que a gente acabou de escrever aqui. Completeza está aqui, ó. Completeza é a soma em todos os possíveis índices, né, do conjugado de uma, né, vezes a outra, com argumentos, primeiro e segundo argumentos. Então, aqui você teria, no caso das exponenciais complexas, a completeza dá essa identidade interessante, né? Uma possível forma é a expansão da função delta, né, em exponenciais complexas, certo? Todos os n's possíveis, né? Bom, se o intervalo se torna ilimitado, né? Certo? Ou seja, a gente está falando de intervalos finitos, né? O domínio é finito. Se o intervalo é ilimitado, então nós geramos aí como resultado um conjunto contínuo de autofunções. E o que é, por exemplo, série de Fourier se transforma em transformada de Fourier, né? Então a gente pode fazer isso num processo limite, certo? Né? Você tem aí, por exemplo, vamos ver o exemplo simples da integral de Fourier, usando como modelo as funções do conjunto discreto de exponenciais complexas normalizadas, né? Vamos botar o intervalo, um domínio, né, em que essas funções são ortogonais. Se for feito o cálculo do produto escalar dessas funções, quando isso é diferente da zero, o resultado, quando isso é igual, isso aqui vai dar a integral de x que vai dar a, né, dividido por lado A1. Então, dá o delta de Kronecker. Né? A relação de completeza é essa aqui. Certo? A gente acabou de falar. A gente mudou o domínio. Antes era 0, 2π, agora menos A sobre 2, A sobre 2. E a gente faz um processo limite, né? Ou seja, o que acontece quando o A se torna muito grande, ou seja, quando o intervalo é ilimitado. Né? Então, quando as funções são de quadrado integrável, elas podem ser expandidas em integral de Fourier. Então, esse 2π n sobre A a gente chama de uma variável k. Né? Observe que ela vai se tornar muito grande, isso aqui vai se tornar pequeno, mas a gente vai levar isso em consideração. Né?
se você faz uma diferencial disso aqui, n varia de uma unidade, mas como é muito grande, a variação desse parâmetro que é K é pequena, é diferencial, né? Então, 2π sobre a delta n é 2π sobre A, que dá uma variação incremental delta K, a soma, ou seja, a expansão de uma função, né, como conjunto de funções, né, se transforma agora aqui tem delta n, que é igual a 1, né? Isso aqui simplesmente a gente pegou 1 e substituiu por delta n, que corresponde a A2π sobre delta K, e essa soma, né? Ou seja, n está mudando, estamos parametrizando n no lugar de n, colocando k. Então, a soma em n se transforma numa integral em k, e usando, né, multiplicando e dividindo por alguns parâmetros, a gente chega, depois de algumas contas, certo? Numa expressão desse tipo aqui. Ou seja, f vira uma integral de Fourier, né? Certo? Mas se vocês olharem, isso aqui na realidade é uma expansão, né, em funções ortogonais. Tá? Se a gente quer calcular o inverso, a gente vai ver a expressão original para o AN, né? Certo? Na realidade, isso aqui era de menos... Na realidade, aqui o intervalo seria de menos A sobre 2. O domínio é menos A sobre 2A sobre 2. Então, o coeficiente discreto seria dado por essa expressão, de menos A sobre 2. Aqui seria menos A sobre 2. Né? E aqui seria A sobre 2. Mas aí, quando A é muito grande, vai de menos infinito a mais infinito. Né? E aí a gente redefine certas coisas de forma que a gente chegue no resultado esperado. Ou seja, o coeficiente da expansão de Fourier é muito análogo, né, à função, certo? F de x, 1 sobre a raiz de 2π integral de Fourier, certo? E o coeficiente também tem uma expressão exatamente igual, com a mudança, a exponencial complexa muda para o complexo conjugado. Né? E aí a gente também tem identidades interessantes. Eita, estou sempre mudando para o lado errado aqui, peraí, para cima, né? Peraí, volta. Integral de Fourier. Então você tem aí agora a completeza, né? A relação original é o batimento de duas funções, com argumentos distintos. E o que a gente faz é fazer um limite, e quando atendemos para infinito, e levando em conta as definições de coeficientes feitas anteriormente. Isso eu sugiro que vocês façam esses cálculos, né, detalhadamente, façam essas passagens para adquirir familiaridade com isso. Certo? Tem detalhes feitos nessas notas de aula e nas notas de aula indicadas nas referências na primeira página. Certo? Então, você tem aí essa relação, né, no limite de que ela vai se tornar muito grande, isso aqui se transforma em dk, e você tem aí a função delta de Dirac. Né? Só para mostrar que isso é verdade, né, isso aqui é uma forma de representar a função delta de Dirac. Nós mostramos uma como sendo, no caso de domínios eu mostrei anteriormente, né, uma relação, vou relembrar aqui, certo? A função delta, mostramos uma representação que é essa aqui, de soma, né? Só mostrar aqui. Uma representação que nós fizemos agora há pouco foi essa, né? Eu vou reescrever aqui para a gente lá. Delta x menos x' igual a soma de n igual a menos infinito a mais infinito de 1 sobre 2π, aquela relação para funções discretas, né, para conjunto discreto de funções Jn, né, x menos x'. Agora nós temos uma relação integral também, certo? Que é esta aqui. Né? É muito parecida, só que é integral. Também pode ser escrito assim, certo?
1 sobre 2π, é uma coisa, né? Integral menos infinito a mais infinito na variável parâmetro, né? No espaço de Fourier, que é o k, exponencial de jk x menos x'. Tá? Por exemplo, né? Suponha que eu faça esse processo limite, calcule a integral de menos a sobre 2. Ao invés de fazer esse limite infinito, vamos fazer um processo limite aqui, menos a sobre 2 a sobre 2, calcular essa integral aqui, dk. Não é menos a sobre 2, tem um erro aí na nota de aula, tá certo? A integral eu botei de menos a sobre 2 a sobre 2, mas aqui seria de menos um valor k maiúsculo sobre 2, porque esse é espaço de Fourier, né? Até k sobre 2, a gente corrige depois, né? Isso aqui, eu vou dar a expressão correta, isso aqui não está muito certo, né? Então, integral de menos k sobre 2 a k sobre 2, né, espaço de Fourier. Ora, a integral da função exponencial complexa vai dar exponencial de j k. Desculpe, não é essa integral que eu quero fazer a integral só, quero fazer só esse exemplo aqui, ó, delta de x, né? Então, tiro o x' aqui, jkx só. Que se x' é zero, então é delta de x, né? Então, isso aqui vai dar e mostrar como surge a função delta, né? Kx. Então, isso aqui vai dar a integral jk sobre x, jkx sobre x, né? Sobre jx, né? Que é a derivada disso em relação a k da jx vezes isso, de menos k sobre 2 até k sobre 2, certo? Então, isso aqui daria 1 sobre x, né? Exponencial 1 sobre j, elevado a j k maiúsculo x sobre 2, menos exponencial de menos j k x sobre 2, dá 2j seno, né? kx sobre 2, sobre jk, então isso aqui vai dar 1 sobre x seno de kx sobre 2, né? Posso botar aqui k, aliás, tem um 2 na frente, né? Tem um 2 aqui em cima, tá certo? Duas vezes, né? Botar um k aqui e um k aqui em cima, que kx sobre vai ficar igual a k. Então, o resultado correto, né, diferente das notas de aula, é esse aqui, ó. Seno de k maiúsculo, x sobre 2, dividido por kx sobre 2. Isso aqui é a função sinc, né? Vai dar k sinc de kx sobre 2. Nós conhecemos essa função, ela vale 1 quando o argumento é 0, né? E vai para 0 quando o argumento é muito grande. E o que acontece quando a gente aumenta os limites de integração, né? Você faz k aumentar indefinidamente, ou seja, faz um intervalo ilimitado. Então, é de se esperar que essa função se transforme numa função, algo parecido com a função delta, né? Então, vamos observar nessa simulação. O que acontece? Aí está a função sinc. A gente vai agora aumentar, tá certo? O parâmetro k, a gente observa que, primeiro, observe que o limite superior vai aumentando, tá certo? Que a função delta ela é infinita, né? Para cá é infinito, isso aqui vai dar infinito vezes 1, dá infinito, né? Então, você vai aumentando k, então ela vai ter um pico cada vez maior e vai cada vez mais se concentrar, né? Certo? E virando a função delta,
Tá? Então, o que é completeza? Se eu pegar todo o intervalo de integração até infinito, isso vai ser uma função delta perfeita. Ela vai ser 0 e vai ser 1. Enquanto eu não tiver todo o intervalo de integração, ela ainda tem um conjunto incompleto. Ou seja, eu não fiz a relação completa, eu não gerei a função delta. Só vou ter a função delta quando tiver toda a possibilidade, todo o intervalo possível. Você tem que ir para cá muito grande, né? Até você realmente começar a ter aquela função, né, dominada pelo pico na origem e 0 fora. Temos a função delta aí. Se você não tem o conjunto completo, você tem uma réplica, ou na verdade uma imitação imperfeita da função delta. Né? Você começa a ver aí, certo? A função sinc, né? E o pico é menor, certo? Ok? Bom, só para dar uma ideia, o que quer dizer completeza? Quer dizer isso, se você pegar todas as funções, fizer esses produtos, ou essas somas, ou essas integrais, você gera a função delta. Ok? Bom, se você tem aí, o conceito pode ser generalizado, né, para funções de duas variáveis. Suponha que você tem um domínio, né, em que as variáveis são xi e eta, né? Xi vai entre A e B e eta vai entre C e D, o conceito é semelhante. Né? Você tem essas funções com propriedade de ortogonalidade, certo? Então, o produto escalar, você agora tem uma integral dupla, né? Vm, Vm', delta de M', delta de N'. No fundo, quem está fazendo... Esse aqui está errado. Esse aqui é de eta de xi, né? Você tem uma integral aqui, certo? Definido dessa forma, produto escalar. E você pode, assim, expandir uma função de duas variáveis numa base de funções sintetizada como produto de autofunções desse tipo. E os coeficientes são obtidos fazendo o produto escalar em ambos os membros de forma semelhante ao que a gente fez anteriormente. Você tem esse resultado, né? E aí você tem aí os coeficientes calculados por integração. Certo? Muito bem. Então, isso é o que a gente tinha para falar sobre a primeira parte da aula, que é completer a ortogonalidade de funções, né? Autofunções e autovalores. Eu não falo muito sobre autovalores, mas isso vai surgir naturalmente agora quando a gente tratar, como a gente falou anteriormente, a equação de Laplace, né, a equação da onda, a equação de Helmholtz, a equação de Schrödinger e outras equações podem ser quebradas em equações unidimensionais que geram, algumas das quais geram autofunções, funções ortogonais. Né? Então, uma técnica de solução da equação Laplace é essa técnica chamada de separação de variáveis. Vocês já ouviram falar isso na graduação, a gente vai revisar rapidamente aqui. A técnica consiste simplesmente em você, num sistema de coordenadas curvilíneas UVW, né, tentar pesquisar soluções que sejam decompostas, né, três variáveis no caso, né, como o produto de funções de uma variável, e ver quais são as consequências desse tipo de expressão. Certo? Que problemas podem ser resolvidos usando esse tipo de propriedade. O que ele pode adiantar é que em todo problema em que o domínio é limitado por superfícies coordenadas do sistema, superfícies coordenadas que são aquelas, né, U constante, V constante, W constante, né, e você quer resolver a equação Laplace num domínio limitado por superfícies coordenadas desse tipo, sempre vai ser possível expressar a solução final como combinação linear de funções que têm essa propriedade. Certo? Então, quando a gente faz isso, a gente vai ver agora, né, que a equação de derivadas parciais, que é a equação Laplace, ela se torna separável em equações de uma variável. E algumas dessas equações geram funções ortogonais e que são autofunções associadas a certos autovalores da equação. Né? Vamos fazer um exemplo em coordenadas cartesianas. Nós temos aí a equação de Laplace, né? Passando de φ igual a zero, seria, para uma função φ que tem dependência de três variáveis, você teria essa propriedade. Tá? Se eu assumir que φ seja separável nessa forma, né,
Então, se você, por exemplo, você mexe um pouquinho nas equações, você vai obter esse resultado aqui. Vou mostrar rapidamente como é que chega aqui, tá? Só para relembrar. Por exemplo, d2φ dx2, se φ é da forma f de x, g de y, h de z. Então, d2φ dx2 é só derivada de f, g, h sai, então fica gh d2f dx2. E se eu dividir por φ, que é o produto das três, isso aqui me gera, φ é o produto das três, vai ficar 1 sobre f d2f dx2. Então, você tem um termo desse tipo e você tem os outros termos semelhantes. Você pode fazer essa técnica, dividir pelo produto FGH, você obtém soma de funções, né, de combinações derivadas desse tipo, e só tem uma possibilidade, como essa função só depende de x, essa só de y, essa só de z, não há possibilidade de eu combinar as três para dar zero sempre, qualquer que seja x, y e z. Né? A única possibilidade é se essas funções forem constantes. Né? Ok? Essa constante, por exemplo, pode ser a constante nula. Né? A gente vai explorar isso daqui a pouco. Vamos, inicialmente, explorar situações em que essa constante, chamada constante de separação, é não nula, essas constantes. Né? Então, observe, com isso, né? Então, esse é fundamental. Com essa separação que a gente está fazendo, a gente vai gerar equações diferenciais de uma variável. Né? Uma primeira equação aqui, uma segunda, uma terceira. Né? Se a gente quer balancear a equação, a gente vai ter que ter, né? Suponha que eu defina parâmetros reais, aí no caso. Né? Então, d2f dx2 é uma réplica de f. Né? Chamei de menos alfa ao quadrado, alfa número real. Por que a gente está falando de números reais? Porque potencial, a gente está falando de funções reais. Né? O potencial eletrostático é uma função real, a gente não está falando de... A gente está ainda no regime estático, né? Não usamos fasores ainda, então tudo é real, é mais conveniente trabalhar com parâmetros reais. Então, eu chamei d2f dx2 sobre f, né, uma constante, d2g sobre g uma outra constante, a gente botou um sinal inicial aqui, depois a gente vê o que acontece se mudar, e a gente botou um sinal diferente, certo? Para a terceira equação. Por quê? Né? Porque se eu chamar isso aqui de menos alfa 2, isso aqui de menos beta 2, obrigatoriamente, para dar zero, tem que ter aqui um gama 2 positivo, que são funções reais. Né? Seguido a negativo, então, para dar zero, tem que ter um número aqui positivo. Então, eu chamei isso de menos alfa 2, menos beta 2, e esse de gama 2. Então, você tem aí essas equações diferenciais, e observe a característica da equação. Né? Uma operação diferencial sobre f é uma réplica de f. Tá? Uma operação diferencial sobre g, um operador diferencial é uma réplica de g. Uma operação diferencial sobre h é uma réplica de h. Isso aqui são autovalores, certo? Mas nem todas as equações diferenciais geram soluções que dão autofunções. Ou seja, funções ortogonais. Né? A gente vai ver que essas duas geram, essa aqui não. Essa aqui não gera funções ortogonais, mas essa aqui geram, certo? Porque essas são equações em que o operador diferencial associado à equação é hermitiano, por isso que elas geram as funções ortogonais que a gente sempre fala, certo? Bom, então nós temos três equações diferenciais. Né? Essas equações são características das funções periódicas seno e cosseno. Temos que ter essa igualdade, né? Alfa 2 mais beta 2 gama 2. Então, com essa escolha específica, a gente teria para f uma combinação de seno e cosseno com alfa sendo um parâmetro de escala. Observe que alfa e beta, né, a gente não conhece ainda. Né? Para y também tem a função periódica seno e cosseno. E para h, funções hiperbólicas. Pode ser escrito dessa forma, ou, se a gente quisesse, podia usar também combinações para as funções periódicas exponenciais complexas. Né? Certo?
E para as funções hiperbólicas, combinações de exponenciais reais. Por exemplo, seno hiperbólico, né? Só lembrando, seno hiperbólico de x é exponencial de x menos exponencial de menos x sobre 2, e o cosseno é a soma, né? Essas funções são bem diferentes dessa função seno, né? Tem aí, só plotando rapidamente aqui, vamos fazer rapidinho, certo? Seno hiperbólico. Vamos fazer as duas. Deixa eu ver se eu consigo. Seno hiperbólico de x, cosseno hiperbólico de x, né? Botar no intervalo entre menos 5 a 5, para poder ver, né? Tá meio assimétrico, né? Se eu boto plot range, deixa eu ver se funciona. Plot range. Botar assim, de menos 40 até 40, para ficar mais ou menos simétrico, né? Sempre que ele está fazendo assimétrico. Pronto. Bom, então observe, né? A função cosseno é essa aqui, certo? Na verdade, isso aqui passa por um valor mínimo, que é 1. E a função seno tem uma raiz em zero, né? E observem que, deixa eu fazer isso aqui num limite menor aqui, de menos 4 a 4, para poder ver direito. 4. Aqui vê melhor, né? Mais detalhe, certo? Função cosseno, tá? Mínimo 1. Função seno só tem uma raiz. Função cosseno tem raiz, hiperbólica, função seno tem raiz. Qual é a semelhança dessas funções com as exponenciais, né? Observe que se eu botar aqui 1/2 da exponencial de x e a função menos 1/2 exponencial de x, né? A gente vai ver que menos 1/2... Ah, não, desculpe. Exponencial de menos x. Pronto. O que eu quero mostrar aqui? Né? A função cosseno, né, quando x é muito grande, ela se transforma na função meio exponencial de x sobre 2. Né? Olhando a definição aqui. Né? X muito grande, esse termo aqui é desprezível. Então, exponencial de x sobre 2. Né? X muito grande também seria desprezível. Seno hiperbólico e cosseno hiperbólico são idênticos à metade da exponencial. Né? E para x negativo, seria exponencial de x, exponencial de menos exponencial de x sobre 2, que é essa aqui, é que domina para x negativo, e a seno se parece com ela, né? Como está aqui nessa expressão. Né? X muito pequeno, negativo, ou seja, x muito grande, negativo, isso aqui é de zero, isso aqui domina, fica menos exponencial. Você tem essas funções seno e cosseno parecem com as funções exponenciais para argumentos muito grandes, né? Ok? Só para a gente perceber, né? A diferença dessas funções em relação às funções periódicas é que cosseno não tem nenhuma raiz e seno hiperbólico só tem uma raiz. As funções periódicas, por outro lado, têm propriedades que a gente já viu antes, né? Elas têm propriedades que podem ser, definindo o domínio corretamente, você tem a ortogonalidade dessas funções, né? Então, as funções, aquele tipo de sinal que a gente escolheu, né, gerou funções periódicas que têm propriedade de ortogonalidade dependendo do domínio de definição. Então, observe, aparecem aí 6 constantes, A, B, C, D, isso aqui está errado, né? Isso aqui é E, isso aqui é F, né? Botou um F aqui, alfa e beta. E gama é calculada a partir de alfa e beta. Então, são todas constantes que são obtidas resolvendo o problema físico, ou seja, aplicando condições de contorno. Né? Certo?
Vamos fazer um exemplo inicial aqui. Por exemplo, né? Veja esse problema de valor de fronteira em que você tem a região confinada numa caixa vazia, o potencial está aterrado em 5 faces e é dado por uma função de 2 variáveis, φ de x, y, na tampa de cima, em z igual a c. A profundidade da caixa na direção x é a, largura na direção y é b e a altura é c. Né? Se a gente aplicar as condições de contorno, né, para satisfazer as condições de contorno em x igual a 0, que é a tampa de trás, y igual a 0, que é a tampa do lado esquerdo, z igual a 0, a tampa de baixo, a gente elimina várias constantes, fica só um produto de 3 funções seno hiperbólico, né? Esse tipo aqui. Observe, né? Em x igual a 0 dá 0, em y igual a 0 dá 0, em z igual a 0 dá 0, porque a função seno hiperbólico tem uma raiz em z igual a 0. Se eu aplicar a condição de contorno em z igual a... em x igual a a, né? Vou fazer isso aqui com calma, só que a gente vê. Então, se você tem aí a função φ, né? Uma constante, seno de αx, seno de βy, seno hiperbólico, de gama z, gama, mais uma vez, é raiz quadrada, α2 mais β2, né? Se eu aplicar agora em x igual a a, condição de contorno, e impor que o potencial seja 0, então vou ficar com k seno de αa, seno de βy, seno hiperbólico, gama z. Isso tem que dar 0 para y entre 0 e b e para z entre 0 e c. Ou seja, na parede, né? Na parede x igual a, que é essa parede aqui, o potencial tem que dar 0, independentemente da variação de z nem de y, certo? Então, só tem a possibilidade que esse produto dê 0. Então, k seno de αa igual a 0. Se eu fizer k igual a 0, eu mato a minha solução, ela vira solução nula e não vai satisfazer a condição da tampa superior. Então, a única possibilidade é zerar o seno. E eu posso zerar o seno sem zerar totalmente, né? Posso botar alfa igual a 0, mas posso botar αa igual a mπ. M diferente de 0, certo? Porque para m igual a 0, eu mato a solução. Então, m igual a 1, 2, 3, etc. Ora, para m negativo, eu gero o mesmo resultado, certo? Só mudar o sinal daqui, não vai ter nenhum efeito novo. Então, na realidade, então, eu tenho um conjunto discreto de autovalores alfa da equação diferencial da forma mπ sobre a, com m satisfazendo essa propriedade. Mesma coisa para beta, certo? Se eu impor a condição de contorno em y igual a b, que é essa parede aqui, ou seja, potencial nulo, mais uma vez eu vou ter que ter seno de beta b igual a 0, então beta tem que satisfazer um conjunto discreto de valores possíveis dessa forma, com uma variável discreta diferente, né? Duas variáveis discretas, e com isso tem agora o valor de gama. As possibilidades para gama são essas, né? Observe que ele não sabe ainda quem são os valores, né? Então, existe um conjunto de funções, né, discreto, indexado por essas variáveis, em que a gente vai escrever agora dessa forma aqui, certo? Uma possível solução para 5 condições de contorno, né? Certo? Eu estou chamando agora da função m de x sobre a, né, onde o argumento x sobre a esse C aqui, certo?
Então, usa a mesma notação, né? O n de y sobre b é só fazer que si igual a y sobre b. E nós temos aí, com m mudando para n, né? Observe que essas funções, a gente já discutiu antes, se vocês forem ver, elas são ortogonais no intervalo da variável que se de 0 a 1. Não são normalizadas, mas tem probabilidade de ortogonalidade, né? A integral dá meio, né? Façam as contas, né? Para ver se certificar que é verdade, certo? Se você quiser mudar o domínio para o domínio x, por exemplo, né? Então isso aqui vai dar integral de 0 a a, dá a sobre 2, ao invés de meio, né? E para b vai dar b sobre 2 no domínio y de 0 a b. Então, o que a gente gerou com essas condições de contorno? Depois de aplicar as condições de contorno, geramos em cada dimensão funções ortogonais, né, no espaço de funções, o domínio, né, x entre 0 e a, y entre 0 e b, o domínio em que eu define as condições de ortogonalidade. Bom, e com essa possibilidade, você tem um número infinito de possibilidades que satisfazem essas 5 condições de fronteira, né? Embaixo, na tampa do lado esquerdo, na tampa do lado direito, na tampa da frente e na tampa de trás. Falta agora satisfazer em z igual a c, que é uma função arbitrária, né? Φ de xy. Então, vocês veem que sai naturalmente, né? Para satisfazer essa última condição, a gente pega uma combinação de todas as possibilidades e tenta forçar que isso dê a função φ. A gente propõe que a solução seja uma combinação dessas soluções e força que em z igual a c isso se torne a função dada lá em cima, né? Certo? Então, fazendo isso, daí a gente chega naquele conceito, como essas funções são ortogonais, eu vou fazer o quê? Produto escalar em ambos os membros para calcular os coeficientes, né, da expansão. Né? Então, quando você faz isso, você obtém uma expressão para os coeficientes, né? Expansão dupla, né, digamos assim, uma integral dupla da função conhecida, e essas integrais são calculadas, você tem os coeficientes, e com isso está resolvido o problema, certo? Ou seja, você tem esse é um problema em que uma autofunção não é suficiente para resolver, precisa de uma combinação de todas elas para poder ter a solução. Observe que na nossa solução, né, você sempre tem, para 3 dimensões, uma função hiperbólica, 2 periódicas, né, ou possivelmente 2 hiperbólicas e uma periódica, algo difícil de ocorrer, mas poderia ocorrer também, né, 2 hiperbólicas e uma periódica. Ou seja, o sinal da constante de separação você pode mudar para mais alfa 2, mais beta 2 e menos gama 2. Então, você teria 2 soluções hiperbólicas e uma periódica. Se você fosse analisar o problema em 2 dimensões, ia concluir que a solução é sempre uma periódica e uma hiperbólica. Não pode ser 2 periódicas nem 2 hiperbólicas, né? Bom, deixa eu fazer mais um exemplo específico, né, em que ele tem uma solução que, no fundo, é uma solução fechada, né? Uma curva semi-infinita, em que o potencial é aterrado. Esse é um problema bidimensional agora. A gente voltou para o problema bidimensional, eu só estou lembrando vocês que, no caso bidimensional, a gente fazendo a separação de variáveis vai ter uma periódica e uma hiperbólica, né? E, obviamente, observe que a hiperbólica, como eu falei antes, né, podem ser funções do tipo seno hiperbólico com seno hiperbólico, mas pode também ser exponencial, né, real, né, ou combinações exponenciais reais, certo? Tanto na variável x quanto na variável y, dependendo de como a gente escolhe a solução. Observe também nesse problema anterior, se eu tivesse escolhido 2 hiperbólicas e uma periódica para esse problema, não satisfaria as condições de fronteira. Eu não conseguiria satisfazer, certo? Ou seja, só tem uma solução, pelo teorema da unicidade, só há uma solução para o problema, né? E a gente escolheu a solução correta, certo? Se eu escolhesse errada, eu não conseguiria obter uma solução para o problema, né? Muito bem.
imagine esse problema aqui em que você tem uma região, né, essa aqui é a seção transversal de algo infinitamente extenso, digamos assim, potencial ao longo da direção Z, essa estrutura é sempre constante, potencial aterrado nessas duas paredes, vale ver na de baixo, existe uma pequena separação para não dar um curto-circuito aqui, e quando Y é muito grande, o potencial vai para zero, né? Então, claramente, se é um problema em que o potencial ele tem duas raízes, tá certo? Na direção X, que é essa aqui, tá? E ele decai exponencialmente para Y igual a infinito. Então, uma possível combinação de soluções seria algo desse tipo aqui, certo? Periódica em X, hiperbólica em Y, decrescente, não pode ser crescente. Então, a gente pegou só a solução que funcionaria, né, sem perder muito tempo, em vez de usar cosseno hiperbólico ou as duas exponenciais, ele pegou já a exponencial que vai ser a que satisfaz esse problema aqui. Então, você tem agora a expansão de uma função, né, e você força que em y igual a zero, você tem um potencial constante, né? Então, se eu fizer aqui V, né, y igual a zero, isso aqui dá 1. Faço pelo escalar de V com as funções de base, né? Certo? Tenho, então, V, aparece esse coeficiente, né? E aparece essa integral dx, no caso, né? E essa integral é a função cosseno sobre mπ, e esse valor é não nulo só para m impar. E para m impar você tem valores nulos. Então, o resultado é que a solução para esse problema é essa série infinita, dessa forma, né? Só em índices ímpares, né? 1, 3, 5, etc. Observe que quando o y é muito grande, o termo dominante, né? Esse aqui você tem exponencial de menos πy sobre a, né? É o primeiro termo, é m igual a 1, certo? M igual a 3 é exponencial de menos 3πy sobre a. Então, quando o y é grande, né, a solução pode ser aproximada só pelo primeiro termo. Esse termo aqui é desprezível, os termos seguintes, esse termo dominante. Então, a solução é aproximadamente algo desse tipo aqui, né? Certo? Então, essa é uma aproximação para y grande, pode ver já qual o grau de aproximação em relação à solução exata. O interessante é que muitas dessas expansões, certo, surgem como tem forma fechada, né, exata, certo? Porque são, na realidade, fruto de transformações conformes, né? E é fácil resolver esse problema no espaço de funções analíticas que satisfazem a equação Laplace. A gente não vai discutir isso agora, mas é importante observar que essa expansão, né, pode ser escrita como a parte imaginária dessa expansão aqui. Observe que aqui aparece a função seno e a função exponencial, né? Certo? Se ele fizer essa parte imaginária de z elevado a m, z elevado a m aqui dá exponencial de jmπx, exponencial de menos, j com j menos, né? mπy sobre a. Parte imaginária dá seno vezes isso aqui, tá certo? Isso aqui é sobre a também, né? Então, a parte imaginária disso dá exatamente isso aqui, né? Com os fatores de escala. E essa expansão aqui nada ou seja, existe uma expansão do logaritmo de um número complexo, tá certo? Para todos os valores de m, log de 1 mais z, log de 1 menos z. Se você observe que aqui é menos 1 elevado a m, né? Aqui não tem menos 1 elevado a m. Se você subtrair as duas, você cancela os termos pares, fica só com os termos ímpares, né? E a gente mostra que a solução pode ser escrita com uma forma exata, dessa forma. E após algumas continhas que eu sugiro que vocês façam, você tem a solução final exata, expressa, sem ser numa série, mas numa forma simples, né? Ok? Arco tangente, seno sobre seno hiperbólico, em x e em y, né?
Então, só para a gente dar uma ideia, né, de que forma a gente pode comparar a solução exata à solução aproximada, utilizando o primeiro termo da série. Isso aqui é para y sobre a é a largura da cuba lá, 1,5. Solução exata, primeiro termo, diferença dá de 1 a 2% no máximo, essa diferença aqui. Né? E aqui você tem mais perto para y menor, né? Y igual a 0,2. Então, pelo primeiro termo é a solução exata, o valor máximo, a diferença máxima dá de 10% aproximadamente. Ou seja, se a gente usar só o primeiro termo da série, a gente tem mais ou menos uma ideia do valor do potencial, da distribuição do potencial, e com ele eu tenho o campo elétrico. Né? Bom, eu gostaria só de enfatizar, certo? Como eu falei antes, né? Quando eu fiz a separação de variáveis, nós tínhamos lá, só lembrando aqui, né? 1 sobre f. Essa combinação de funções e derivadas a gente escolheu isso aqui como sendo uma constante, menos alfa 2, menos beta 2 e gama 2. Né? Mas a gente tem uma outra possibilidade, né? Os três nulos. Certo? Ou seja, eu gero equações muito parecidas. D2f dx2 igual a 0. Solução f igual a ax mais b. Para g também, certo? G é uma equação semelhante. Vai dar uma função linear, a cy mais d. E H é Z mais F. Então, o produto dessas três é uma possibilidade. Né? Não são funções ortogonais que são geradas, são funções desse tipo aqui, certo? Por exemplo, né, esse problema aqui, em que o potencial é nulo, né, nas superfície coordenadas x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0, e é constante na superfície x, y, z igual a 1, né? Ou seja, z igual a 1 sobre xy, certo? Tem uma solução, né? Que é a solução vxyz. Ou seja, nessa região, entre essa parede mantida, essa parede é a superfície z igual a 1 sobre xy. Né? Entre essa região e essa região aqui, que são as paredes aterradas, você tem campo, né? Certo? Melhor desenhar os campos aqui, tá certo? Então, a região de campo é essa que a gente está mostrando aqui. Então, você tem campo, né, indo desse condutor aterrado até essa parede de baixo. Um campo elétrico, né? Aqui você talvez, provavelmente, tem outra linha de campo vindo para cá, tá certo? E assim por diante, né? Só para mostrar mais ou menos a região com mais detalhe, né? Está aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouco. A região, esse hiperboloide aí. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Para a gente ver direito, né? Essas paredes aqui, de trás, todas elas embaixo, né? O potencial é 0. E entre essa parede alaranjada e essas paredes transparentes é a região de campo. Então, a região de campo está por aqui, certo? Então, a solução nessa região é a função produto das três variáveis, x, y, z, com o potencial mantido em V nessa parede aqui condutora. Certo? Então, essa é a solução possível, só para ilustrar, né, uma outra possibilidade. Certo? Bom, vamos analisar algumas situações que têm interesse prático também, tá certo? Às vezes a gente quer analisar de que forma você tem uma região de campo e você coloca um cilindro condutor nessa região, o que acontece, né? Problemas assim podem ser resolvidos em coordenadas cilíndricas, por exemplo. Vamos analisar, por enquanto, problemas bidimensionais, porque problemas tridimensionais vão ser analisados mais adiante, usando funções mais especiais, funções de Bessel, mas problemas bidimensionais eram funções mais simples, que a gente é fácil de determinar. Então, a gente vai procurar novamente soluções separáveis da forma
produto de duas variáveis, né? Então, admitamos que nós temos estruturas com simetria axial, ou seja, simetria de translação em direção Z. A estrutura é cilíndrica, né? Uma região interior e exterior em cilindro, por exemplo, e que você mantém o potencial só depende de duas variáveis, né? Então, se a gente jogar na equação, né, essa forma na equação de Laplace, e trabalhar um pouquinho, a gente vai ter uma equação só para F. Aqui está o alto valor, que é de constante de separação, e uma para G, né? Tá? Essa aqui é conhecida, gera como solução. Aí você também tem que tomar cuidado, né? Antes de separar. Se você fizer alfa igual a zero, novamente, né? A gente nunca considera, mas se a constante de separação for zero, tá? Essa equação aqui fica mais fácil, né? Ou seja, é mais ou menos desacoplando as duas equações, certo? Você tem uma equação diferencial, isso aqui igual a zero e isso aqui igual a zero, né? Isso aqui dá função linear na função de φ, no g de φ, esse aqui dá uma função logaritmo na função f de r. Então, a solução alfa igual a zero está aqui, é algo desse tipo, tá? E para alfa diferente de zero, essa equação gera aquelas funções periódicas que a gente já falou anteriormente, né? Quando aqui é mais, você tem funções seno e cosseno. E aí, como a gente vai escolher essas coisas, depende muito do domínio, né, de variação azimutal, certo? Bom, para resolver essa equação diferencial para alfa diferente de zero, que admite, é uma técnica que vai ser utilizada depois para construir soluções das equações de Legendre e de Bessel, tá certo? É admitir F uma série de potências, né, de R. No caso específico para essa função, basta uma das potências. Vamos dizer R elevado a K, e K é um parâmetro a ser determinado. Se você faz aqui a derivada, tá certo? Derivada segunda, né, vai aparecer um K, K menos 1. Derivada primeiro vai aparecer um K, né? As potências sempre R2 com R elevado a K menos 2 dá R elevado a K, que dá R elevado a K, que dá R elevado a K. Então, você pode determinar a constante K. Mais uma continha para vocês fazerem, certo? Então, você tem a solução para F, é uma combinação de potências de R, certo? E aí, né, se a gente tem uma combinação linear de soluções, a solução geral, né, poderia ser escrita algo mais ou menos desse jeito, em que alfa a gente não sabe quem é ainda, porque alfa depende de quem é o domínio, né, de existência da função, tá certo? Né, e sempre vai aparecer um conjunto discreto, a gente vai ver, né, para os casos que a gente vai analisar, certo? Então, você tem a solução alfa igual a zero e as soluções alfa diferente de zero, que são sempre dessa forma aqui, certo? Bom, algumas observações importantes. Em resolvendo problemas físicos, né? Bom, observe que a solução que a gente propôs aqui tem um termo que tem o logaritmo, né? Bom, o logaritmo sempre vai aparecer quando houver linha de carga na origem, certo? Por quê? A derivada do logaritmo da função 1 sobre R. O campo elétrico de uma linha de carga é da forma 1 sobre R de cilíndricas. Então, a função potencial, que eu já falei anteriormente, da linha de carga é logarítmica, né? Então, sempre vai aparecer esse termo. Se houver uma linha de carga na origem, vocês têm que atentar para isso, certo? Bom, se não houver singularidade na origem, esse termo logaritmo não aparece, né? Porque log de zero é infinito, menos infinito no caso, né? Então, se não tiver nenhum tipo de singularidade, esse termo não existe. B0 igual a zero, nem existe os termos R elevado a menos alfa, né? Alfa sendo positivo, certo? Porque esses termos divergem na origem, certo? Então, B alfa e B0 tem que ser nulos se você não tiver singularidade na origem, né? Da mesma forma, se o potencial é finito para R grande, se seu domínio é aberto, né, e R indo para infinito faz parte do domínio, se o potencial for finito, quer dizer que esse termo que cresce indefinidamente, né,
não pode aparecer. Certo? Por exemplo, esse termo poderia aparecer a primeira potência, R, né? O potencial vai ser infinito no infinito, mas o campo vai ser constante. Então, esse tipo de contínuo contorno, quando aparecer, ele vai falar, vai considerar. Mas se o potencial for finito no infinito, para R muito grande, esse termo aqui não pode aparecer, nem o logaritmo também, que ele diverge para R muito grande. Então, são considerações que, quando aparecer o problema, vai ter que analisar qual é o domínio de existência do potencial para saber que constantes devem ou não devem aparecer na solução. Né? Bom, se toda variação azimutal é permitida, se sua variação é completa, quer dizer que o potencial tem que ser o mesmo depois que você der uma volta, né? Ele não pode mudar de valor, certo? Então, se isso é verdade, quer dizer que essa função linear não pode aparecer, porque esse aqui, se variar de 2π, isso aqui aumenta de 2πc0. Então, quer dizer que no mesmo ponto do espaço, para o mesmo valor de R, variando φ, indo para o mesmo ponto, eu tenho múltiplos valores do potencial. Então, C0 tem que ser 0. Né? E, além do mais, essas funções têm de ter periodicidade múltiplos de 2π. Né? Então, esse alfa tem que ser um inteiro. A única possibilidade de você reproduzir essa função é com alfa inteiro. Né? Então, nesse caso, alfa se torna um número inteiro. Né? E você tem essa situação possível, tá certo? Por exemplo, né, para esse problema aqui, potencial ou no interior, aqui é vazio, ou no exterior do cilindro, não tem singularidade, né? O potencial cai para zero no infinito. O potencial é dado arbitrariamente para uma função de φ na parede cilíndrica R igual a A. A solução pode sempre ser colocada dessa forma. Né? Observe que isso aqui é o M de φ, né? Vm de φ, que são as funções, o M e Vm são essas funções aqui. Esse R menor, maior, é o menor ou maior entre R e A. Certo? Se a solução for a solução interna, então isso aqui se transforma em A sobre R elevado a M. Desculpe. R menor é R, né? O menor entre R e A aqui é R do lado de dentro. Aqui daria R sobre A elevado a M. Do lado de dentro a solução é a mesma, tem o mesmo jeito, só que a potência é R sobre A. Essa é uma das soluções, tá certo? Observe que quando alfa igual a M, R elevado a K, né? Isso aqui se torna R elevado a M, ou R elevado a menos M. Né? Então, problema interior seria algo semelhante com R sobre A. Problema exterior, a potencial vai para zero infinito e fica A sobre R, elevado a M. O R menor é o A, o R maior é o R. Né? Então, a solução pode ser colocada dessa forma. Então, a gente tem que essas funções de base, né, têm essas propriedades de ortogonalidade, já explorou antes, certo? Né? Se você cruzar as duas, dá zero. Certo? E aí você tem aí os coeficientes de expansão. Né? Φ é a função φ de φ na parede R igual a A, ou seja, o potencial em R igual a A. Né? B0, que é isso aqui, como sempre, é o valor médio dessa função. E aí você tem aí as expansões, tá certo? Ok? Por exemplo, né, a função φ de φ pode ser essa função de 0 a π, ela vale V, de π a 2π, ela vale menos V. Então, seria essa função aqui, né? Um exemplo simples, né? A função que é dada por V para φ variando de 0 a π e menos V para φ variando de π a 2π. Tá? Então, essa pode ser a função. Basta jogar na expressão aqui para você calcular os coeficientes.
né? Integral de V vezes a função de base, né? Φ é V, certo? Aliás, a função, você quebra em duas integrais, 0π e π2π, e calcula os coeficientes e obtém esse resultado aqui, né? E mais uma vez, pela mesma razão que a gente fez anteriormente, isso aqui é a parte imaginária, né, da função complexa, isso aqui é uma expansão que pode ser convertida numa forma exata, né? Com essas definições, você tem uma expansão, né? Novamente, mesma técnica, né? Parecida com a solução anterior, certo? A solução dá essa função final aqui, ok? Existe outra possibilidade de solução que a gente não vai explorar aqui, dado o tempo, né, exíguo da gente para essa aula, mas eu poderia ter uma função periódica em R e hiperbólica hiperbólica em φ, né? Nas referências dessa aula tem essa possibilidade, vocês podem também dar uma avaliada. Nas minhas notas de aula que estão na primeira página, tem um exemplo quando a função é periódica em R, né? Como é um pouco extenso, a gente não vai falar sobre isso, tá certo? Bom, observe também que a gente pode resolver de forma simples a equação de Laplace, às vezes é até mais fácil resolver numericamente, né, a solução, tanto em duas como em três dimensões, né? A gente vai fazer um exemplo simples aqui em duas dimensões, só para mostrar mais ou menos a ideia, qual é, né? Então, dado, digamos, o potencial na fronteira como funções arbitrárias, né? Por exemplo, aqui é uma função de x, certo? Arbitrária, né? Pode ser uma constante, potencial igual a v, potencial igual a zero, menos v, menos 2v, etc. Mas você pode ter funções arbitrárias nessas paredes, e a pergunta aqui é a solução aqui no meio. Bom, a ideia é discretizar a região, né? Suponha que eu discretize incrementos pequenos, tá certo? A gente faz a versão numérica das derivadas. Primeira derivada, né, em torno de x, né, w sobre 2 para cada lado. É a diferença sobre w, né? Derivada, na realidade, é a diferença, né? Derivada segunda pode ser escrita dessa forma. Se a gente usa essa discretização na equação de Laplace, a gente obtém, depois de algumas manipulações, essa expressão aqui, certo? Ou seja, potencial no ponto xy. É uma combinação com os pesos aqui que aparecem, né, dos potenciais nos pontos vizinhos da grade com que eu discretizei a região, certo? Especificamente, se eu fizer... É claro que no espaço geométrico eu posso fazer as duas dimensões, os dois parâmetros iguais, h e w, então isso aqui vai embora, tá certo? Isso aqui vira duas vezes, né, vai ficar um quarto aqui, certo? Então, se você tiver essa discretização idêntica nas duas dimensões, tem um resultado importante, né? Potencial no centro é a média dos potenciais nos pontos vizinhos, né? Aqui, o potencial aqui no centro, média do potencial, se você desviar, né, para cada lado na grade. Mesma coisa você obteria em três dimensões, né? Você teria aí, no caso, mais uma dimensão, mais uma, você teria um sexto, né? Você teria a média dos vizinhos, seria um sexto, no caso, pareceria, né? Vamos fazer só em duas dimensões, só para exemplificar, né? Bom, então, a ideia é essa, você inicializa no seu domínio, né? Tem um pseudocódigo para mostrar como é que calcula as coisas, né? Discretiza a variável x e y, certo? Que está uma forma matricial, né? A sobre m, b sobre n. Essas coisas são iguais, isso aí na realidade é o delta, né? A sobre m, b sobre n são iguais, são escolhidos de tal forma, número de pontos iguais, certo? Isso pode ser um retângulo, né? Então aqui está o potencial numa matriz inicializado, você tem nas paredes de fronteira, ele é dado, e o que você faz é zerar no meio, certo? E ir atualizando os valores, né? Por exemplo, aqui a média desse conhecido, mais esse conhecido, mais zero, né? Esse já pega esse valor novo. Este
atualizado, mais esse, mais esse, mais esse. Você vai atualizando a matriz. Então, o algoritmo aqui inicializa uma matriz, certo? Aqui mostra, né? Essa parte azul é a parte fixa, e a parte variável é a parte de dentro, que está inicializada em 0. Define um erro, né? Esse erro vai depender do máximo valor dessa matriz, certo? É fácil mostrar que o potencial dentro é sempre inferior à média do potencial, é sempre menor do que o máximo na fronteira. Então, define o máximo dessa matriz. Então, digamos que eu quero um erro de 10%, né? Então, eu faço um loop while aqui, enquanto o erro for maior que 0,1. Jogo o valor atual numa variável, na matriz, né? A matriz chamada de old, e vou atualizando usando a formulazinha, certo? Isso aqui está indexado, na verdade, de 0 até n, aqui de 0 até m, né? Certo? Então, de 1 a n-1, de 1 a n-1 é essa parte interna aqui. Então, a gente atualiza os valores internos, usando a regrinha da média, calcula a matriz de diferença e calcula o máximo, o elemento máximo dessa matriz de diferença, divide pelo valor máximo, né? Que definiu anteriormente, você tem um erro relativo, né? E joga no parâmetro erro. Se esse erro for maior que 0,1, continua fazendo essa atualização até chegar no erro de 10%, ou outro, mais conveniente, você joga então de volta a matriz psi, né? Retorna para o φ, né? E você tem a solução numérica do problema, certo? Apenas para ilustrar, né? Essas coisas são feitas no curso de oficina de modelagem e simulação computacional. A gente faz algumas dessas simulações de cálculo de potencial, entre outras, certo? Bom, então a gente fica mais ou menos por aí, né? Para essa aula 8, ok?